Olá, tudo bem? Eu sou Milton Coutinho, estou aqui mais uma vez nesse canal meu pessoal no YouTube e desta vez é para um vídeo sobre a minha dissertação de mestrado. Estou empenhado com ela, assim, é um sonho, né? Foram várias tentativas até eu ser aprovado, né, na UTFPR, e é na linha de estéticas, modernidade e tecnologia. A linha geral é linguagens e tecnologia, né? Daí a sublinha estéticas, modernidade e tecnologia. E aí assim, é interdisciplinar, né? Jornalismo, literatura, tecnologia, né? E o título é Adeus às Ilusões, Frustração com o Jornalismo em alguns romances em português, ou O Comércio que Envenena, Jornalismo que Mata e Técnica Sem Saída. Então, assim, eu tirei esse título de tudo, assim, o que eu li e vivi, assim, sabe? Essa dissertação, ela tá, assim, mexendo muito comigo, porque eu também analiso um romance meu, que também é assim, autoficção, uma história que só Freud explica. Assim, eu estou estudando muito Freud no momento para entender assim a subjetividade assim da criação artística e para Freud, quando o homem assim a ilusão se confronta com a realidade, que para Freud também vai ser chamado ainda de ilusão mesmo esse confronto, ou você canaliza para a religião, segundo Freud, para não pirar, né, digamos, ou você canaliza para a filosofia ou para as artes, e daí entra a escrita, né, a produção artística de modo geral. E o interessante é que para Freud a ciência, ela não dá conta disso, assim, ela até vê o motivo ali a criatividade em si, mas ela sabe a origem, mas ela não dá conta de explicar, né? E daí, assim, entre as minhas leituras, né, tem a Marilene Felinto, eu já falei sobre o livro dela aqui, né, por que os escritores, na verdade, assim, autobiografia de uma escrita de ficção, alguma coisa assim, ou porque as crianças brincam e os escritores escrevem. Ela teve um confronto ali com a academia, que é a ciência, né, na verdade é a mesma coisa. E eles não entenderam a proposta dela, e ela disse assim, porque não é o produto da academia a subjetividade, a criação. Então vai ao encontro do que Freud achava e pensa, enfim, ele escreveu sobre isso, né, umas palestras que foram publicadas depois, intituladas O Mal-Estar na Sociedade. Então, assim, a ciência vê, mas ela não dá conta de explicar, assim, entendeu? Ela vê a fonte, mas ela não explica, né? E eu, de uma certa forma, vivi isso, sim, ali na hora que eu apresentei, né, no seminário, a minha ideia, né? Mandei o resumo, assim, né, para os professores que depois são convidados, né, a ver a pesquisa, o trabalho que a gente está fazendo, né? E o meu orientador que sugeriu Freud, assim, então eu não vou abrir mão disso e estou explicando aqui, tentando provar, né, que a minha ideia é viável e tal, porque, assim, alguns dos livros analisados, o que acontece? Foram escritos por jornalistas que viveram isso que eu vivi, né? Assim como eu escrevi o meu livro, eles escreveram sobre esse jornalismo,
né? Então foi uma subjetividade ali, uma fuga, uma ilusão, vamos supor, entendeu? Então é como se fosse um ciclo, assim, né? Você se ilude com o jornalismo, há um confronto ali, né? Aí você canaliza para a literatura, né? E daí isso que eu produzi foi o livro, eu analisei junto com outros, né, que escreveram sobre o mesmo tema, e está sendo transformado numa dissertação. Então eu brinco aqui, eu digo que de repente a Marilene Felinto e eu, se não alguém antes de nós, talvez criou o que podemos chamar de autodissertação. Ela analisou a si mesma totalmente, assim, os contos dela, né? Somente a obra dela. E daí houve esse choque ali. E eu já não, eu analiso o meu livro junto com outros sobre o mesmo tema. Mas houve uma espécie de choque num artigo que eu escrevi para uma revista científica. O meu professor, que era o editor dessa revista, retirou as passagens do meu livro, falou que não ficava legal, eu tive meio que forçar ali, fiquei com medo na dissertação ele tirar. E acho que já até mencionei isso aqui de alguma forma. E daí na apresentação ali, junto, né, com as outras obras e tal, tem um vídeo aqui da minha apresentação nessa playlists aqui sobre o mestrado. Aí eu não tive receio ali eu até falei demais, assim, ninguém falou para eu tirar, e agora né, oficialmente meu livro está faz parte da dissertação, assim, sabe? Então eu estou lidando com isso, assim, né? Então tem uma introdução, daí eu digo quem é o jornalista, eu explico. Depois tem, isso é um primeiro capítulo, depois tem um segundo que é breve pinceladas sobre o surgimento da técnica, do produto e do profissional da pré-história à contemporaneidade. Então eu traço todo desde a pré-história com as pinturas nas cavernas, o que viria a ser o jornalismo, porque aquelas pinturas também elas informavam, e eu vi que tem estudos que mostram que era até informação política que tinha ali naqueles desenhos, né? Não deixa de ser os primórdios, a pré-história do jornalismo, né? E assim, eu não queria entrar nessa questão, eu queria entrar direto nas obras, só que a gente tem que escrever muito uma dissertação. Eu já estou quase com 60 páginas. O colega meu apresentou... anteontem, eu vi a apresentação dele, acho que foi anteontem, quinta-feira, foi na quinta, não, na sexta, e então anteontem, ele é 87 páginas, assim, eu fiquei surpreso, porque a minha vai ter bem mais, assim, a média é 140, não que tem que ter, assim, pode ter menos, pode ter mais, não tem problema não. Mas o fato é que eu fiquei surpreso, de uma certa forma feliz, porque eu pensei que a minha não ia render tanto, mas eu vi que está rendendo, né? E daí, assim, a gente tem que escrever para situar ali o leitor. Então, eu pensei, já que é para falar do surgimento ali, eu falei, eu não vou só pegar a modernidade, vou pegar antes. Comecei ali, tal. Esse é o capítulo 2, depois ele se desdobra em 2.1, né, no sumário, que é Crônicas, Cartas e Relatos de Viagens, os antepassados da reportagem contemporânea durante a Idade Média. Eu já estou na Idade Média. Aí eu vou falar sobre o Renascimento, a modernidade, que eu não fiz ainda, Nascimento do jornalismo no Brasil, que eu tenho pouca coisa, só tópicos. Aí a Era Online ou Os Cães Perdidos se desmancharam na rede. Esses Cães Perdidos é uma referência ao jornalismo mencionado por Ciro Marcondes Filho, né? A Saga dos Cães Perdidos, né? Um livro que ele fala sobre o jornalismo, que vem ao encontro assim, da minha visão meio realista ou pessimista aqui do jornalismo, né? Aí um capítulo 3, que é as teorias ao longo da história, provavelmente isso aqui vai desdobrar em algumas outras coisas. O 4 é definição da ilusão, seu contraste com a realidade, a fonte da subjetividade artística. Aqui que entra Kant, Immanuel Kant na definição de ilusão, contrastando com essa visão freudiana, né, da psicanálise. O capítulo 5 é a construção de um mito e de uma imagem na literatura, no cinema e na TV.
Aqui eu já entro assim para a questão do porquê alguém escolhe fazer jornalismo, né? Essa coisa idealizada no cinema, na literatura, até na TV. Eu citei algumas coisas da Globo, me lembrou assim aquela Armação Ilimitada, lembra que tinha a personagem da Zelda Scott, esqueci o nome da atriz, nossa, uma atriz bem bacana, esqueci o nome dela. O Lula e o Juba, e daí tinha a Zelda Scott, e novelas, assim, e o Super-Homem, né? O Super-Homem é um jornalista, enfim, né? Essa questão do mito, assim, que cria, né? Que se cria, né? O ideal do jornalista, ele vai ao encontro, assim, né? Desse tipo de criação, né? Conforme o personagem, ser jornalista, assim, vai ser muito uma mão na roda, digamos, né? Para usar um termo coloquial. Aí no capítulo 6, o Balzac brasileiro ou de repente jornalista, que é sobre o Lima Barreto, que é o clássico aqui, né, dos livros que eu analiso, né, que é o Recordações do Escrivão Isaías Caminhas. Depois eu vou falar de cada obra especificamente numa postagem futura, né. O capítulo 7 é comentário sobre as 8 obras, daí eu já entro, tudo isso até entrar nas obras. Eu já queria começar por elas, né? Mas não dá. A Marilene Felim também quis fazer isso, mas não dá. Você tem que falar, pesquisar, escrever. Aí 7.1, né, que é os desdobramentos do capítulo, é comércio que envenena a vida, né? Aí é sobre o jornalismo, que é um comércio. Jornalismo, 7.2, jornalismo como terra prometida, não traz desilusão ou volta à terra de origem. Então, o jornalismo como terra prometida não traz desilusão ou volta até a terra de origem. Antes, pensa-se ser Deus. Então, aqui eu falo dos personagens, sempre em cima desses personagens, que eles tomam o jornalismo como uma terra prometida. Não, eu nasci para ser isso, eu vou aqui ficar. Tem esse também, né? E tem assim... Eu falo, né, que esse não vai voltar até a terra de origem, por quê? Referências bíblicas ali, né, do Velho Testamento, porque assim, a gente vê muito isso, o jovem repórter se desilude e ele volta para o lugar que ele veio, para a cidade dele, para a pequena cidade dele, para a roça, para o campo. E alguns escrevem, outros não. Eles querem daí trabalhar na roça, fazer outras coisas assim. Muito interessante essa questão, sabe? Muito bacana mesmo assim. E 7.3, jornalismo como enfermidade que mata. E tudo assim tirado das obras, textos assim, né? Trechos assim das obras, né? Dialogando entre si, no sentido se eu pego um aspecto e esgoto ele nos 8 livros, nas 8 obras, assim, né? Então, jornalismo como enfermidade que mata, depois 7.4, né, no capítulo 7, a volta às origens ou o abandono da terra que não lhe pertence. Então, como a terra ali você não é tua, você não tomou posse dela, você vai voltar para o seu lugar, porque aquela terra não te pertence. 7.5 a literatura como vingança contra o jornalismo, e daí essa questão freudiana da coisa, né? Até então seria balzaquiana, daí a vingança ali é meio freudiana, porque daí você vai escrever ali para não gerar uma psicose, que Freud diz que caso contrário já entra no campo da psicose, se não havia essa ilusão, e você vai escrever. E para muitos essa escrita é uma vingança. De algumas obras ali a gente vê claramente, e os outros viram, né, comentaram, criticaram o livro dizendo que não era um livro, era uma vingança, né? O meu mais ou menos é por aí, né? O capítulo 8, algumas desilusões na chamada vida real, daí eu cito 2, né? 8.1, o caso Marilene Felinto, que é a autora do livro, e de 8.1, né? 8.2 é o caso Chico Sá, os jornalistas que viveram o drama dos personagens na vida real deles, né? E daí o capítulo 9 é conclusão, ou o que você vai ser quando você crescer. Aqui é aquela pergunta clássica, né, que se faz para as crianças, os adolescentes e também
tirado de uma música, né, Pais e Filhos, da Legião Urbana, né, do Renato Russo. Um alerta, assim, vai fazer jornalismo, fique sabendo como é, e se prepare, né? E daí eu cito a música dele, e também ele era jornalista, né? Então muitas referências de música, de coisas assim, de escritores que não são, assim, não produziram ciência, né? Trabalhos acadêmicos, mas eu cito, né? Até o Milan Kundera, na Insustentável Leveza do Ser, eu citei uma escritora que a gente tem contato, assim, a Sulema Mendes, né? Chagas, o Cabra, sobre a questão das ideologias, assim, porque assim, eu não vou assim, fazer nada ideológico, ou apoiar ou analisar uma ou outra ideologia, não, o meu negócio não é com as ideologias, o meu negócio é com a falta de liberdade do jornalismo que produz essa desilusão. Então, no livro do Milan Kundera tem uma personagem que ela fala assim sobre o kit e tal, que ela pintava, e daí ela veio da Tchecoslováquia, né, um país comunista e tal. Quando ela chegou a expor nos Estados Unidos, ela viu o folder da exposição dela com um arame esfarpado, assim, daí aquela coisa kit, assim, sabe? Daí ela disse, o meu inimigo... que daí tinha uma frase, com seus quadros ela combate o comunismo. Ela disse, o meu inimigo não é o comunismo, o meu inimigo é o kit. Então eu cito mais ou menos ali, já me preparando porque vai vir aí pela frente, na qualificação que eu vou fazer quinta-feira e depois na defesa, o meu inimigo não são assim as ideologias, ou de direita ou de esquerda, ou seja qual for. O meu inimigo é a falta de liberdade. É esse que é o meu inimigo. Então é isso. Depois eu vou postar mais coisas falando do livro, mas eu estou muito empolgado com essa dissertação e é bom que eu já vou me preparando para a fala que eu vou ter que fazer. Tá bom? Nos vemos na próxima.